Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é necromancia, tabuleiro Ouija e espírito do copo. Algumas pessoas me perguntam sobre a veracidade do tabuleiro Ouija. Se é sério esse ritual que o pessoal chama de espírito do copo, e algumas pessoas me perguntam o significado da palavra necromancia. Bom, vamos começar pelo significado da palavra necromancia. Necromancia quer dizer arte de adivinhação com a ajuda dos mortos, ou seja, dos espíritos. Então, para a gente poder se entender melhor, vamos fazer algumas relações que são importantes e que algumas pessoas, infelizmente, não conseguem fazer. Houve uma deturpação de significados que a gente precisa colocar nesse momento para que a gente entenda algumas coisas. Bom, quando a gente fala em espíritos, a gente está falando de mortos, ou seja, de pessoas que já faleceram, ou seja, espíritos mortos, desencarnados, ou aquela palavrinha que as crianças falam muito, que vem nos desenhos animados, chamada fantasma. Então, o fantasma nada mais é do que um espírito, ou seja, o espírito de uma pessoa que desencarnou. Então, durante esse vídeo, eu vou falar muito em mortos. E aí, algumas pessoas ficam assim, ai meu Deus, mortos, sabe? Aquela ideia tétrica dessa palavra. Mas, em compensação, as pessoas falam em espírito como se espírito e morto fossem coisas diferentes. Mas não são. Bom, então, a gente já começou definindo o que é necromancia. Então, a arte da adivinhação com a ajuda dos mortos. Assim como a gente conhece também a palavra cartomancia, o que seria cartomancia? É a mesma coisa. Significa a arte da adivinhação com a ajuda de cartas, de arcanos, né? A gente sabe, quem conhece um pouco de cartomancia, sabe que a gente não chama aquelas cartas que são usadas pelas cartomantes de cartas, e sim de arcanos. Bom, algum tempo atrás, quando eu era mais novo, eu me envolvi com esoterismo, tá? Eu aprendi bastante coisa com esoterismo. Claro que nem se compara aquilo que eu aprendi com o kardecismo, que eu considero muito, e muito menos com a Umbanda. Mas eu já fui esotérico, então eu posso dizer que um dos primeiros livros esotéricos que eu li foi a Clavícula de Salomão. É um livro meio conturbado, tem muita coisa lá que eu não considero, né? Que hoje eu posso dizer que são bobagens, mas todo mundo que é esotérico, místico, como algumas pessoas falam, tem que começar de alguma forma. E eu já tive o meu tempo de místico e de esotérico. E algumas pessoas também falam em quiromancia, né? A arte de adivinhação, tendo como base os sinais das linhas da mão das pessoas que a gente vai ler. Então, basicamente, mancia quer dizer arte de adivinhação, arte da adivinhação, tá? E necro quer dizer cadáver, morto. E aí faz essa comparação, essa alusão a espíritos, a desencarnados. Bom, o que é esse tal tabuleiro Ouija, que algumas pessoas me perguntam? Aqui nesse vídeo, a gente vai sair bastante fora do tópico principal, mas de vez em quando
a gente tem que sair. O tópico principal seria Umbanda, Espiritismo, Kardecismo, mas de vez em quando a gente tem que sair para responder algumas questões. Bom, o tabuleiro, o Ouija, tá? Ele é um artefato que é usado para se comunicar com os mortos. Quando a gente fala assim, mortos, tem aquela ideia tétrica, né, de terror, mas nada mais, nada menos, como eu falei, dizer que os mortos são os espíritos, os desencarnados. E o que acontece? Numa sessão kardecista, a gente se comunica com mortos. E é de uma forma até legal, importante, necessária, maravilhosa. Poderia dar vários adjetivos aqui. Então, deixar bem claro, mais uma vez, que a gente precisa perder essa ideia tétrica de morto, de espírito, de fantasma. Tudo isso são espíritos, tá? Desencarnados. Tem que perder essa ideia e começar a entender que isso é uma coisa normal. Todo mundo, sem exceção, vai desencarnar um dia. E mortos e espíritos são coisas normais. É um fenômeno normal. A morte é um fenômeno normal. E para quem acredita que a alma é eterna, que o corpo perece e a alma é eterna, então falar de espíritos é uma coisa normal, tá? Bom, esse tabuleiro Ouija, ele tem, como eu falei, o objetivo de nos facilitar a comunicação com os mortos. Então, ele é composto de letras, tá? E também números. E, além disso, tem uma pecinha lá que se chama o indicador, que é uma pecinha normalmente retangular com um furo no meio. E aí o que acontece? Os participantes, ou o participante, uma pessoa ou mais de uma pessoa, vai locomover aquela pecinha pelo tabuleiro e, de acordo com esse movimento, uma letra vai ficar em evidência ali naquele buraquinho, naquele furo. E aí as pessoas vão anotar num papel ou mentalmente, e aí com isso vão se formar palavras ou até frases. Tá? Então, esse é o método básico do tabuleiro Ouija, ou seja, nos comunicarmos com os mortos. Bom, como eu falei lá em cima, quando a gente pensa necromancia não é a arte de adivinhação com a ajuda dos mortos? Então, quem maneja o tabuleiro ou taba ou Ouija está realizando um ato de necromancia, tá? Uma prática de necromancia. E aí eu vou colocar aqui uma pergunta, um questionamento para os irmãos que estão assistindo esse vídeo ou esse áudio. Quando a gente vai num terreiro de Umbanda e a gente fala com uma entidade através de um médium, e essa entidade ela é um espírito, ou seja, um preto velho, um caboclo, um exu, um espírito de uma pessoa que já viveu, que já esteve reencarnada várias vezes, que nós passamos por várias encarnações, tá? O que acontece? A gente não está praticando um ato de necromancia. Então, quando a gente fala com uma entidade, a gente não está praticando um ato de necromancia, a gente não está praticando a arte de adivinhação com o uso, né, se utilizando, melhor dizendo, né, do conhecimento de um desencarnado, de um morto, de um espírito. Isso aí é muito relativo, porque aí tu podes dizer para mim que quando a gente fala com uma entidade, seja numa sessão kardecista, na mesa branca, como o pessoal chama, né, ou no terreiro de Umbanda, a gente não está
querendo uma adivinhação, a gente está querendo uma resposta. Mas aí eu vou deixar para vocês, tá? Eu não vou responder isso aí, eu vou continuar com o vídeo. Com esse áudio ou vídeo, como queiram. Bom, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em consideração é que algumas pessoas, a maioria das pessoas que são esotéricos, são místicos, acreditam que o tabuleiro Ouija ele é de origem egípcia. Eu acredito muito nisso. Eu tenho leituras que me levam a acreditar nisso. Algumas outras pessoas, místicos, esotéricos, acreditam que o tabuleiro Ouija ele tem origem em outros povos, tá? É originário de outros povos. Mas eu prefiro acreditar que o tabuleiro Ouija ele é de origem egípcia. E aí a gente tem que pensar, quando a gente pensa na história do tabuleiro Ouija, a gente tem que pensar, a gente tem que se dirigir para o ano de 1848. E a gente tem que pensar naquelas irmãs, a tal da Kate e da Margaret Fox. Eu vou fazer um vídeo falando da Kate e da Margaret Fox para vocês. Eu só não sei quando, tá? Existiu lá um evento nos Estados Unidos, tá? Que fala da mediunidade dessas duas irmãs e que elas, em determinado momento da vida delas, começaram a se comunicar com um vendedor. Isso aconteceu na casa delas, tá? E essa parte da história eu vou deixar para quando eu falar sobre a história das irmãs Fox, que é muito importante. Todo mundo que conhece um pouco do espiritismo, a história do espiritismo, sabe que esse fato histórico das irmãs Fox foi muito importante. Então, as irmãs Fox, elas inicialmente começaram a se comunicar com esse espírito desse vendedor, que na verdade, vou adiantar um pouco a história, esse vendedor, ele morou anteriormente na casa dessas irmãs, a Kate e a Margaret, e ele faleceu lá. Ocorreu um problema lá, que eu vou contar no outro vídeo para vocês. E aí esse espírito ficou lá, naquela volta lá da casa delas, e como elas tinham um alto grau de mediunidade, elas começaram a entrar em comunicação com ele. Tá? E isso é o básico da história das irmãs Fox, que vocês vão encontrar aí na internet. Mas é bem legal essa história e é muito importante. Inicialmente, as irmãs Fox, elas se comunicavam com esse espírito desse vendedor através de batidas. Então, uma delas tinha essa mediunidade de proporcionar que um espírito de proporcionar que um espírito se comunique através de batidas, que são conhecidos pelo meio espírita de raps, tá? De batidas. Então começou mais ou menos assim: elas ouviam um espírito e perguntavam, tem alguém aí? E elas diziam assim, ó, se tem alguém aí, dá uma batida. Aí pum, ele batia. Você tem um nome, quer falar o seu nome, se quer falar, bate uma vez, se não quer falar, bate duas. Aí o espírito batia. Aí fazia uma outra pergunta e aí esse espírito se comunicava com ela através dessas batidas, tá? Mas depois essa comunicação foi melhorando e vou deixar para contar para vocês a história. E aí com o tempo essas irmãs, eu vou deixar para contar essa história num outro vídeo. E aí com o tempo essas irmãs começaram a usar esse tal de tabuleiro Ouija, tá? E lá, isso em 1848, e lá no ano de 1850, essa prática começou a ser muito usada, se espalhou por vários lugares dos Estados Unidos, principalmente na cidade ali onde elas moravam, e virou uma febre. Então, várias pessoas começaram a querer utilizar esse tal tabuleiro Ouija. Bom, vamos interromper agora aqui o vídeo e eu vou falar para vocês
do meu livro. É um livro bem legal. O nome do livro é Aprendendo com os Guias Protetores e Guardiões de Umbanda, da editora Autografia, onde eu conto as experiências espirituais que eu tive com os guias que trabalham comigo atualmente no ritual da Umbanda, Caboclo Pedra Branca, o Exu Marabô do Cruzeiro do Mar, Pombagira Maria Quitéria das Almas, o Exu Capa Preta das Sete Encruzilhadas e outras coisas que eu falo sobre a religião. Tá? Esse livro vocês podem comprar pelo site da editora Autografia, mas preferentemente eu recomendo que comprem pela Livraria Vanguarda. Quem mora aqui na cidade sabe que tem duas livrarias Vanguardas aqui na cidade do Rio Grande e duas em Pelotas aqui, que é a nossa cidade vizinha. E também tem o site da Livraria Vanguarda, ou vocês podem comprar diretamente comigo, tá? Quem quiser comprar comigo sabe que é claro que eu vou ter que cobrar o frete. Ou se não, a pessoa, se mora aqui perto, quiser vir visitar a tenda de caridade de Caboclo Pedra Branca, pode falar comigo, vir conversar comigo, assistir uma terreira. Eu acho que vai ter uma terreira logo agora, no próximo sábado. Então a pessoa pode vir também fazer uma consulta, se consultar, trocar uma ideia legal aqui comigo sobre espiritismo. E aí a pessoa, se estiver interessada, pode querer... aliás, se a pessoa estiver interessada, pode adquirir um livro. Eu ainda tenho exemplares desse livro, tudo certinho, tudo plastificado, normal, tá? Para vender. Então é isso aí, pessoal. Bom, aí seguindo essas datas, tá? Levar aqui um período histórico para a gente entender bem algumas coisas. Em 1853, o tabuleiro Ouija, assim que se... não sei se é assim que se diz, tá, gente? E vai ter alguns nomes aqui que eu não sei se é assim que se pronuncia. Então, quando a gente pensa em tabuleiro Ouija, eu vou soletrar para vocês. É O-U-I-J-A. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Eu pronuncio assim, Ouija, tá? Mas pode ser que tenha uma outra pronúncia. Então, em 1853, esse tabuleiro Ouija foi aperfeiçoado por um espiritualista chamado M. Blanchett, tá? Que inventou o indicador de madeira, que é muito utilizado atualmente. Então, hoje em dia, qualquer pessoa, esotéricos, curiosos, místicos de plantão, pode encontrar esse tal tabuleiro Ouija no Mercado Livre, por exemplo. Então lá tu vai encontrar vários preços, de R$50 até R$250, ou até mais, tá? Mas aí eu não recomendo, né? Eu espero que vocês assistam o vídeo até o fim, que eu vou dar umas recomendações para vocês a respeito disso aqui. Então, o que faz... A conclusão que a gente chega, aliás, é que o tabuleiro Ouija, que as irmãs Fox, a Kate e a Margaret utilizavam inicialmente, lá no ano de 1848, era um tabuleiro rudimentar. E uma outra coisa assim, que é importante a gente falar, que em 1890, um senhor, um americano chamado Elijah Jefferson Bond. Esse senhor era advogado e inventor americano, e em 1890 ele solicitou a patente desse tabuleiro. E em 1891, um ano depois, ele ganhou essa patente e se tornou dono do tabuleiro Ouija. Isso é interessante. Quem gosta de estudar, quem gosta da parte do esoterismo, estudar quem foi o inventor do tabuleiro Ouija. Algumas pessoas vão dizer que foi esse tal de Elijah Jefferson Bond. E outras pessoas vão dizer que não, que foram os egípcios. Outras pessoas vão dizer que foram as irmãs Fox.
Então é muito importante a gente ter um conhecimento, tá? Para saber discutir, para saber conversar com pessoas que são esotéricas. Bom, então a gente viu de uma maneira básica aí como como funciona esse tal tabuleiro Ouija. E uma outra coisa assim que o pessoal fala muito, que é o tal do espírito do copo. Tá? Bom, o espírito do copo eu posso dizer que é uma brincadeira onde os adolescentes colocam cartões com as letras do alfabeto em cima de uma mesa, números também, e colocam um copo com água, e aí as pessoas que estão participando, normalmente é mais de uma pessoa, tá? As pessoas que estão participando dessa brincadeira, né, ou dessa forma de adivinhação, as pessoas normalmente vão empurrando lá o copo, algumas pessoas falam que os espíritos participam desse movimento, e toda vez que o copo fica na frente de uma palavra, de uma letra, aliás, letra, a pessoa anota a letra ali e vai formando palavras ou frases. Então eu posso dizer que o espírito do copo está mais relacionado a uma brincadeira, tá? Eu não vejo muito veracidade na técnica do espírito do copo. E eu acredito sim que o espírito copo ele pode ser considerado como o irmão pobre do tabuleiro Ouija e que tem o mesmo objetivo, só que é uma coisa mais rudimentar, é uma técnica mais rudimentar. Bom, sinceramente, aí eu vou falar para vocês, sinceramente, eu não recomendo o uso de nenhum desses utensílios, de nenhum desses artefatos, tá? Que normalmente são usados por adolescentes ou pessoas que não entendem a responsabilidade que existe no ato de se invocar espíritos. Então, eu não recomendo de jeito nenhum que uma pessoa use isso. Isso é a minha ideia, né? Eu sei que existe crenças, místicos, esotéricos, de variados nomes aí que utilizam esse tipo de artefato, esse tipo de ferramenta que a gente conhece como tabuleiro ou tábua Ouija, mas eu não recomendo. Então, uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas que estão aqui, que vêm aqui conversar comigo e perguntam sobre isso, assim, ó, é que existe vários filmes aí no cinema de terror, existem histórias, existem lendas, vou dizer assim, lendas, onde se começa narrando que uma pessoa usou um desses artefatos, né, ou tabuleiro Ouija, ou espírito do copo, e aí acabaram se prejudicando e perderam o controle na reunião sobre aquele espírito que fora invocado. Bom, se eu acredito nisso, eu não acredito muito nisso. Assim, eu falo isso, mas assim, ó, eu acho que tem muita lenda em cima disso aí. Mas mesmo assim, tá? Eu não recomendo isso. Por quê? Porque se tem alguma pessoa, algum irmão que manifeste alguma mediunidade, que tem alguma visão de espírito, sensação de algum espírito, né? Que o pessoal chama vulgarmente de morto, fantasma, que seria a mesma coisa. Então, assim, existe um caminho mais perfeito, digamos assim, um caminho certo para resolver esses problemas, que seria procurar um centro espírita kardecista. Então, se você, né, tá passando por alguma dificuldade e gostaria de saber mais sobre isso, eu recomendo que não use nenhum desses artefatos, né, dessas ferramentas, tábua Ouija,
espírito do copo, seja lá o que for, não usem isso, tá, gente? Procure um centro espírita kardecista lá e vocês vão ter uma doutrina séria, vão ter conhecimento através dos livros, das obras do Allan Kardec, o Pentateuco, que são obras que são estudadas lá mesmo nos centros espíritas kardecistas. E se alguém tem alguma mediunidade latente, tem alguma aptidão mediúnica, e essa aptidão mediúnica, né, precisa ser controlada, a melhor maneira de fazer isso é através de uma orientação de um médium espírita. Ou também pode procurar, aliás, um centro espírita de Umbanda e falar lá com o médium umbandista, com o dirigente umbandista que tem conhecimento sobre espiritismo. Mas assim, o que eu não recomendo de jeito nenhum é que a pessoa saia fazendo rituais, invocando espíritos, sem ter uma segurança, e essa segurança ela só é dada por pessoas que têm conhecimento maiores, né? Vamos dizer assim, têm conhecimentos maiores para orientar uma pessoa. E aí a pessoa vai saber o que é mediunidade, qual é a mediunidade que aquela pessoa tem mais intensa, como ela pode usar essa mediunidade. Existem algumas religiões esotéricas que também permitem essa comunicação com o mundo espiritual. Se você não quer ir num centro espírita de Umbanda ou não quer ir num centro espírita kardecista, você pode ir numa dessas religiões aí esotéricas que trabalham também essa questão da comunicação com os espíritos. Mas eu recomendo sempre, em primeiro lugar, para esses casos de mediunidade, de comunicação com o espírito, procurar um centro espírita kardecista. Porque o centro espírita kardecista é o lugar perfeito onde a pessoa pode conhecer, pode desenvolver a sua mediunidade. E aí depois a pessoa pode escolher ir para um terreiro de Umbanda ou qualquer outro tipo de religião. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é importante para nós, é muito importante para a gente continuar respondendo os questionamentos de vocês mesmos. E não esqueçam de clicar no sininho de notificação para receberem notificações de novos vídeos que são publicados no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.